Imagina que nesta noite tirassem quase tudo de ti. Não o teu telefone, não a tua cama, não a tua geladeira, não o teu quarto privado, não o teu banheiro separado, não essa pequena distância que hoje chamamos de meu espaço. Agora imagina que te deixam apenas um cômodo baixo, escuro, com paredes de pedra áspera, chão de terra endurecida, algumas vasilhas de barro encostadas na parede, uma lâmpada de óleo, algumas esteiras enroladas e uma porta. Uma única porta. Essa porta é a entrada, a janela, a ventilação, a fronteira entre a família e o mundo exterior, e quando cai a noite, também é a linha que separa a segurança do perigo. Assim podia ser sentida uma casa humilde na Galileia durante o século I, em uma aldeia como Nazaré. Não uma casa pensada para o conforto, como as nossas, mas uma casa pensada para resistir, para guardar alimento, para proteger as crianças, para sobreviver ao frio, à poeira, aos animais, à escassez e à incerteza. A arqueologia em Nazaré encontrou restos de moradias da época romana inicial, com estruturas simples, cavidades de armazenamento e cerâmica doméstica. Inclusive, um relatório descreveu uma casa daquele período como pequena e modesta, provavelmente típica de Nazaré, nos tempos de Jesus. E aqui começa a nossa pergunta. Será que uma família moderna conseguiria sobreviver uma única noite em uma casa como aquela que Jesus pode ter conhecido quando era criança? A cena começa antes que o sol se levante por completo. Dentro da casa ainda há penumbra. O teto é baixo. As vigas estão escurecidas por anos de fumaça. Não há uma lâmpada brilhante pendurada no centro. Não há janelas amplas. Há apenas uma abertura, uma porta simples de madeira, talvez reforçada com uma tranca transversal, por onde entra uma faixa de luz cinzenta. No chão, várias crianças ainda dormem sobre esteiras. Não dormem em quartos separados, não há camas individuais. Seus corpos estão próximos uns dos outros, envolvidos em mantos, junto a cestos, ferramentas e vasilhas. Para nós, isso pareceria desordem. Para eles, era organização prática. Cada objeto tinha um lugar porque o espaço era mínimo. Encostados em uma parede, estão os grandes recipientes de barro. Alguns guardam grão, outros farinha, outros talvez figos secos, azeitonas ou legumes. Perto dali, há uma pedra de moer, uma pequena tigela, uma jarra para água, uma lâmpada de óleo com o pavio escurecido. E no meio de tudo, a mãe se levanta primeiro. Não porque tenha tempo livre, mas porque, em uma casa assim, o dia não começa quando alguém quer. Começa quando o corpo aprende a obedecer ao ritmo da sobrevivência. Ela pega uma vassoura feita com fibras vegetais, talvez de palmeira ou de ramos secos, e começa a varrer o chão. Não é um chão polido, é terra compactada ou pedra irregular, marcada por pés, cinzas, migalhas, poeira e pequenos restos de palha. Cada movimento da vassoura levanta um cheiro antigo. Fumaça, argila, óleo, lã, pão seco, animais próximos. E aí está um dos detalhes que mais nos custa imaginar. Em uma moradia pobre, a vida humana e a vida animal nem sempre estavam completamente separadas. Algumas aves, uma pequena cabra, ferramentas de trabalho, sacos de grão e mantas podiam coexistir em espaços muito próximos. A casa não era um lugar decorado, era uma máquina doméstica de sobrevivência. Enquanto a mãe varre, o pai já está sentado perto da entrada. Aproveita a luz que entra pela porta. Tem nas mãos uma peça de madeira, talvez um pequeno ferrolho, uma cavilha, um reparo para o limiar ou para uma porta desgastada. Ele não trabalha em silêncio perfeito. Ouve-se o atrito da ferramenta, o ranger da madeira, o movimento das crianças despertando, uma tosse, uma vasilha que se arrasta suavemente. E então, por um instante, a câmara se detém. Porque esta não é apenas uma cena de pobreza, é uma cena de encarnação. A fé católica não anuncia um Deus que observou a vida humana de longe. Anuncia que o Verbo se fez carne, que o Filho de Deus entrou na história, em uma família, em uma aldeia concreta, em uma cultura concreta, debaixo de um teto concreto. E se Jesus cresceu em Nazaré, não cresceu em um palácio. Cresceu na humildade de uma vida comum, onde o pão precisava ser amassado, a água precisava ser trazida, a roupa precisava ser remendada e a noite precisava ser compartilhada em um espaço pequeno. Talvez por isso, quando Jesus falou do reino de Deus, não usou primeiro imagens imperiais. Falou de sementes, de lâmpadas, de portas, de pão, de fermento, de casas edificadas sobre a rocha.
porque essas coisas não eram metáforas distantes, eram o mundo que ele conhecia. E antes de contemplar a grandeza dos seus milagres, talvez precisemos entrar primeiro neste quarto pequeno, escuro e pobre, porque ali no cotidiano começa uma parte do mistério, e ao entrar mais profundamente neste cômodo, descobrimos algo que para uma família moderna seria quase insuportável. Aqui não existe uma separação clara entre dormir, cozinhar, guardar comida, trabalhar, rezar e conviver. Tudo acontece no mesmo espaço, o mesmo canto onde à noite se estendem as esteiras. Durante o dia pode servir para colocar cestos, remendar tecidos ou preparar alimento. A mesma parede onde as crianças descansam também sustenta vasilhas de grão. A mesma porta por onde entra a luz da manhã, à tarde deixa passar a poeira do caminho, o cheiro dos animais e as vozes da vizinhança. A casa não é projetada para a privacidade, é projetada para a continuidade da vida. A mãe se inclina junto a uma vasilha, retira uma pequena quantidade de grão ou farinha. Não pode desperdiçar nada. Cada punhado tem valor. Cada medida representa trabalho. Semeadura, colheita, moagem, armazenamento, espera. Em uma casa pobre da Galileia, o alimento não era simplesmente comida, era segurança, era futuro, era a linha tênue entre passar um dia difícil e cair em uma verdadeira angústia. Por isso, as cavidades de armazenamento, as talhas e os recipientes de barro eram tão importantes. Não eram decoração rústica, eram uma espécie de memória material da família. Ali se guardava o que o campo havia dado, o que havia sido comprado com esforço, o que deveria durar até a próxima estação. Enquanto isso, o pai continua reparando a madeira perto da porta. A porta merece atenção. Se ela se quebra, a casa fica vulnerável. Se o limiar se desgasta, entra mais poeira. Se o ferrolho falha, a noite se torna menos segura. Em uma moradia assim, reparar não era uma tarefa secundária. Reparar era sobreviver. Uma criança acorda e se senta sobre a esteira. Olha ao redor com sono. Não se levanta em um quarto infantil, não tem brinquedos acumulados em um canto. O que tem diante de si é o mundo real da sua família. Ferramentas, vasilhas, pão, animais, mantos, fogo, trabalho. E talvez essa seja uma das diferenças mais profundas entre a infância dela e a nossa. Nós costumamos separar as crianças da dureza da vida. Em uma aldeia da Galileia, as crianças cresciam observando a vida por dentro. Viam como se moía o grão, como se remendava uma roupa, como se acendia uma lâmpada, como se guardava o alimento e como se preservava o silêncio quando todos estavam cansados. A casa ensinava antes das palavras. Ao cair da tarde, a cena muda. A luz natural enfraquece. A porta, que durante o dia foi a principal fonte de claridade, já não basta. Então alguém pega a pequena lâmpada de barro, acrescenta óleo, ajusta o pavio. A chama aparece, frágil, amarela, trêmula, e de repente toda a casa depende daquela pequena luz. Ela não ilumina como uma lâmpada moderna, não vence a escuridão por completo. Apenas abre um pequeno círculo no meio das sombras. As paredes de pedra se movem com o brilho, as vigas escurecidas parecem mais baixas. As vasilhas projetam sombras longas, os rostos aparecem e desaparecem. Agora entendemos com mais força uma imagem do Evangelho. Não se acende uma lâmpada para colocá-la debaixo do alqueire, mas sobre o candeeiro, para que ilumine todos os que estão na casa. Para nós, essa frase pode soar bonita. Para uma família galileia, era concreta. Uma lâmpada não era um adorno espiritual. Era a diferença entre ver e tropeçar. Entre mover-se com segurança ou derramar óleo, perder grão, acordar uma criança, pisar em uma ferramenta. Jesus falava com imagens domésticas porque conhecia o peso real dessas imagens. A lâmpada em uma casa pobre não era grande. Mas quando a noite caía, todos precisavam dela. E aí aparece o sentido teológico. Em uma casa de um só cômodo, a luz não pertence a uma pessoa, ilumina a todos. Não há um canto privilegiado onde apenas alguém possa desfrutá-la. A luz, ainda que pequena, é compartilhada. Assim também a graça não é feita para esconder-se, mas para irradiar no concreto, na mesa, na família, no trabalho, no cansaço, na pobreza.
Mais tarde, as esteiras voltam ao chão. As ferramentas são colocadas contra a parede. As vasilhas são aproximadas de zonas seguras. Os corpos se acomodam como podem. Talvez um pequeno animal se mova perto do limiar. Talvez uma mãe verifique pela última vez se o óleo será suficiente. Talvez o pai trave a porta. A casa se fecha. E então chega uma das partes mais difíceis de imaginar: o silêncio. Não um silêncio limpo, moderno, isolado, mas um silêncio cheio de respirações, madeira rangendo, animais se movendo, vento contra a porta, crianças sonhando, brasas se apagando. Uma família moderna talvez perguntasse: como se pode descansar aqui? Mas uma família da Galileia talvez respondesse: aqui descansamos porque estamos juntos, porque a porta está fechada, porque o pão está guardado, porque a lâmpada ainda arde um pouco, porque Deus nos concedeu chegar ao fim do dia. E essa frase muda tudo. Porque esta casa pobre não revela apenas carência, revela uma forma diferente de viver, menos privada, mais vulnerável, mais comunitária, mais dependente da providência. Na parte 1 vimos a pobreza material da casa. Agora vemos a sua profundidade humana. Mas ainda falta algo mais. Porque se olharmos este cômodo com olhos cristãos, surge uma pergunta inquietante. O que significa crer que o Filho de Deus aceitou crescer em um mundo assim? E aqui chegamos ao ponto mais profundo desta história. Porque uma casa pobre da Galileia não era apenas um cenário arqueológico, não era apenas um dado histórico, uma reconstrução visual ou uma curiosidade sobre como as pessoas viviam há 2000 anos. Era o tipo de mundo onde a vida humana acontecia sem filtros. Um mundo de mãos cansadas, de pão contado, de lâmpadas pequenas, de fumaça nas vigas, de crianças dormindo junto a vasilhas, de uma porta que precisava ser bem fechada antes da noite. E se Jesus cresceu em Nazaré, então o mistério da encarnação passou também por essas realidades humildes. Não podemos afirmar cada detalhe exato da sua casa familiar, porque os evangelhos não nos dão uma descrição doméstica completa, mas sabemos algo essencial. Jesus foi conhecido como o filho do carpinteiro e também como o carpinteiro, em um ambiente de aldeia, dentro de uma família judaica simples, longe dos centros de poder religioso e político. Isso significa que o Filho de Deus não entrou na história de cima, mas de baixo. Não escolheu primeiro o mármore dos palácios, mas a poeira dos caminhos. Não escolheu uma infância cercada de luxo, mas uma vida onde o trabalho manual, a obediência familiar, a oração de Israel e a fragilidade cotidiana faziam parte do dia. E isso muda a forma como olhamos para a pobreza. A pobreza não se torna romântica. Não devemos idealizá-la. Uma casa pequena, escura e vulnerável podia ser dura, incômoda e perigosa. Havia cansaço real, havia escassez real, havia doenças, preocupação com a comida, falta de privacidade e dependência constante do trabalho diário. Mas na fé cristã, a humildade de Nazaré nos diz algo imenso.
Deus não considerou indigna a vida comum. A casa pobre não era pequena demais para ele. A mesa simples não era pobre demais para ele. A lâmpada de óleo não era fraca demais para ele. O trabalho silencioso de uma família não era comum demais para ele. Por isso Nazaré tem uma força espiritual tão grande. Antes dos milagres públicos, antes das multidões, antes das parábolas pronunciadas diante de discípulos e fariseus, houve anos escondidos. Anos de crescimento, aprendizagem, silêncio, oração e trabalho. Anos em que Jesus viveu dentro das estruturas normais de uma família judaica. E talvez por isso as suas palavras tenham tanta proximidade. Quando Jesus fala de uma mulher que varre a casa para encontrar uma moeda perdida, não está usando uma imagem abstrata. Está tocando uma cena que todos conheciam. Em uma casa pequena, perder uma moeda era uma angústia. Varrer não era um gesto simbólico bonito. Era uma busca intensa, quase desesperada, sob a luz escassa de uma lâmpada. Quando fala de uma lâmpada que deve ser colocada onde ilumina todos, está falando de uma realidade diária. Quando fala de uma porta, de um pão, de uma casa edificada sobre a rocha, de um pai, de filhos, de uma mesa preparada, está usando a linguagem da vida comum para revelar o reino de Deus. Esta é uma das chaves mais belas do Evangelho. Jesus não separa o divino do cotidiano. O divino entra no cotidiano e o transforma por dentro. O quarto pobre da Galileia torna-se, então, uma espécie de símbolo. As suas paredes ásperas nos recordam que a salvação não chegou envolta em luxo. O seu teto baixo nos recorda que Deus aceitou a pequenez humana. As suas vasilhas de barro nos recordam a fragilidade da vida. A sua lâmpada de óleo nos recorda que uma pequena luz pode vencer uma grande escuridão. E a sua única porta nos recorda que toda a família precisa de proteção, refúgio e esperança. Agora voltemos à pergunta inicial. Será que uma família moderna conseguiria sobreviver uma noite em uma casa como esta? Talvez sim, fisicamente. Mas emocionalmente, muitos de nós nos sentiríamos presos. Faltaria espaço, faltaria silêncio, faltaria conforto, faltaria controle. E, no entanto, esse desconforto revela algo sobre nós. Talvez não sejamos mais fortes por termos mais coisas. Talvez apenas estejamos menos acostumados a depender uns dos outros, menos acostumados a compartilhar, menos acostumados a agradecer o básico. Uma casa pobre da Galileia nos obriga a olhar para aquilo que esquecemos, que uma família não se sustenta apenas com espaço, mas com cuidado, não apenas com objetos, mas com presença.
não apenas com conforto, mas com fidelidade diária. E a partir da fé católica, esse olhar vai ainda mais longe. Porque se o Filho de Deus aceitou a vida escondida de Nazaré, então nenhuma vida humilde é invisível para Deus. Nenhum trabalho doméstico fiel é inútil. Nenhuma mesa simples está fora do seu olhar. Nenhuma casa pequena fica fora da sua graça. A santidade não começou em um templo de mármore. Também pode ser respirada em um cômodo baixo, com cheiro de fumaça, pão, barro e óleo. E talvez esse seja o maior impacto de entrar em uma casa pobre da Galileia. Descobrir que, para Deus, o pequeno nunca foi insignificante. Porque no silêncio de Nazaré, antes que o mundo ouvisse a voz de Jesus, algo sagrado já estava acontecendo. Uma família vivia, uma lâmpada ardia, uma porta se fechava, e o mistério de Deus habitava entre os pobres.